Olá, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, que seja uma palavra de edificação, de restauração e principalmente de direção. Nós precisamos de direção. Em dias onde todo mundo tem pressa, e provavelmente você já ouviu muitas pessoas dizendo esta frase, e quem sabe você várias vezes já não disse ela. Quando alguém te pergunta, como que você está? Eu estou na correria. Mas pressa é uma característica de quem vive atrasado. Então, nesses dias onde todo mundo está com pressa, o mais importante não é a velocidade, mas é a direção. Então, eu gostaria de estar compartilhando sobre esse tema aqui nesse momento. A palavra para a nossa meditação está aqui em Deuteronômio, no capítulo 2, que diz assim, versículo 1. Depois viramos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos as montanhas de Seir. Ou seja, aqui a geração, pelo causa da sua incredulidade, cada dia que eles espiaram a terra, Deus transformou em 40 anos no deserto. Para cada dia de incredulidade, Deus transformou em anos. Então, eles fizeram aqui um retrocesso e levaram quase 40 anos em um determinado lugar, com uma forma de punição por causa da sua falta de confiança no Senhor. Por isso que quando Deus falar com você, a gente precisa se posicionar, porque tempo e lugar andam juntos. Então, procure discernir o tempo e o lugar que você está. E principalmente quando você ouvir a voz de Deus. Continuando, no versículo 2. Então o Senhor me falou, dizendo, tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Então vamos meditar aqui em algumas coisas, em nome de Jesus. Vire-se para o norte. Você está pronto para mudar de direção quando Deus falar? Será que você está pronto? Será que eu estou pronto? Quando Deus falar conosco sobre mudança de direção? É o primeiro ponto. Prazos vencem. Então aqui o prazo venceu. O tempo de Deus tratar aquela geração inicial que saiu do Egito está se encerrando. Então Deus agora está trazendo uma nova direção. Continuando, em nome de Jesus. Esta tem sido uma temporada em que Deus tem revelado onde estávamos ou estamos presos. Eu acredito que mais do que nunca nós estamos vivendo um tempo de muita revelação do Senhor. Por isso é preciso procurar guardar cada palavra, ter mais sensibilidade. Esta tem sido uma temporada em que Deus tem revelado onde estávamos presos. Presos em confusões, mentalidades, pessoas e lugares. Eu vou repetir isso aqui. Deus tem revelado onde estávamos, onde estamos presos. Em confusões, mentalidades, que é a forma de pensar, pessoas. Às vezes nós ficamos presos a pessoas e também a lugares. Cabe cada um discernir cada uma dessas situações aqui. Agora, o conhecimento não resolve o problema. Ele simplesmente o revela. Veja bem, depois do povo estar durante muito tempo rodeando a mesma montanha, o Senhor fala para eles, através de Moisés, vocês têm rodeado bastante tempo esta montanha. Isso é o conhecimento. Esse é o diagnóstico. Vocês têm rodeado bastante tempo
esta montanha. Esta montanha é um lugar conhecido, vocês dão muita voltas ao redor dela. E então, isso aqui é o conhecimento. Olha, a razão de vocês estarem parados no mesmo lugar é porque vocês estão rodeando a mesma montanha. Então, o conhecimento não resolve o problema, ele simplesmente o revela. Veja bem, você não precisa apenas saber o porquê, precisa saber como sair. Às vezes nós ficamos apenas com uma parte da revelação. Toda experiência com Deus, ela possui uma mensagem. E às vezes nós ficamos com a experiência e nós perdemos a mensagem que a experiência ela possui, que ela traz para a vida de cada um de nós. Então, todas as vezes que você tem uma experiência com Deus, essa experiência ela carrega uma mensagem. Então, se você agora se recordar de algumas experiências que você já teve com Deus, você vai se lembrar de que tinha uma instrução, tinha uma mensagem essa experiência. Veja bem, você não precisa saber o porquê, precisa saber como sair. É o que o Senhor está fazendo aqui com o povo. Continuando. Há momentos em que estamos caminhando, mas não avançando. Às vezes nós estamos caminhando, mas você já teve aquela sensação de que não estamos avançando? Muitas vezes nós nos encontramos assim. Israel não estava parado, estava rodeando a montanha. O movimento existia, mas o progresso não. Veja que interessante. Israel, ele estava durante muito tempo, muitos anos, em movimento, rodeando a mesma montanha, ou seja, o povo não estava parado. O movimento existia, mas o progresso não. Isso reflete também, muitas vezes, as nossas vidas. Nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo, nós estamos fazendo, realizando, nós não estamos parados, mas nós temos uma sensação de que nós não estamos avançando, nós não estamos progredindo. Importante para a gente refletir e meditar sobre isso aqui. Virai-vos para o norte. Isso aponta para uma mudança de direção, que gera um movimento em outro sentido. Vou ler novamente. O que o Senhor disse para o povo através de Moisés? Depois de trazer sobre eles o diagnóstico. Vocês estão parados porque vocês estão rodeando há muito tempo a mesma montanha. Virai-vos para o norte. Isso aponta para uma mudança de direção, que gera um movimento em outro sentido. Eles vão voltar para a direção da promessa. Preste atenção. Virai-vos para o norte. Isso aponta para o quê? Para uma mudança de direção que vai gerar um novo movimento, numa direção agora diferente. Agora o movimento vai produzir progresso, porque eles vão sair de um padrão de repetição. Eles não vão ficar mais repetindo o mesmo movimento, o que ficaram muitos anos fazendo. Então, agora há uma nova direção. Virai-vos para o norte. Isso vai mudar completamente o rumo da história do povo. Virar-se para o norte não foi um convite ao conforto, mas um chamado à maturidade. O norte nas Escrituras é lugar de governo, confronto, responsabilidade pessoal. Pergunte a si mesmo, em que área da minha vida estou apenas rodeando? Você já parou para pensar nisso? Em que área da minha vida eu estou apenas rodeando e não saindo do lugar? O que Deus já tratou em mim, mas eu ainda temo em avançar?
Falta dizer que virar para o norte não era um convite a continuar no conforto. Por mais que rodear a mesma montanha e não sair do lugar seja uma coisa desagradável, mas muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é desconfortável para nós, com aquilo que nos incomoda. Não é o fato de que algo nos incomoda, a sensação de atrapalho, sem progresso, que a gente quer abandonar isso às vezes. Então, vamos refletir, vamos pensar sobre isso. Então, pergunte a si mesmo, em que área da minha vida eu estou apenas odiando? O que Deus já tratou em mim, mas eu ainda temo em avançar? O povo aqui, depois de muitos anos, Deus tratou de uma geração, e a nova geração vai herdar a terra. Qual direção o Senhor está me chamando a assumir com responsabilidade? Qual a direção que o Senhor está te chamando a assumir com responsabilidade? Era hora de retomar o caminho em direção ao que Deus havia prometido. E a terra prometida, ela tinha um nome: Canaã. Qual é o nome que a sua promessa possui? Deus tratou do povo. E agora era a hora de assumir a responsabilidade. Deus estava chamando seu povo para ir para o norte, de volta ao lugar do cumprimento, porque era isso que Deus queria fazer na vida do povo. Deus não apenas faz promessas, Ele também quer cumprir as promessas que prometeu na vida do seu povo. Em nome de Jesus, que você possa meditar nisso, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe.